Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá e este é o programa Shabbat Shalom. Hoje estaremos estudando mais uma porção da Torá, ou mais uma parashá, como é em hebraico. Nós vamos estudar mais uma parashá, como acontecem em todas as sinagogas no mundo todo. No Shabat se estuda uma porção da Torá. Antes, porém, vamos fazer aí a abertura do Shabat. A parashá de hoje é uma continuidade, aborda sobre a continuidade da tentativa de Moshe Rabbeinu de tirar o povo de Israel, o nosso povo, do Egito, para cumprir a vontade de Deus. A gente viu na parashá anterior que Deus começa ali a derramar as pragas, no sentido de forçar Faraó a deixar o povo ir. Mas a situação era cômoda para Faraó. Afinal de contas, Faraó tinha um povo escravo às suas ordens, produzindo para o Egito, e não era do interesse de Faraó libertar o povo de Israel. Eu quero ler um trecho da parashá anterior, que está no capítulo 7 de Shemot, Êxodo, no versículo 14 ao 16. Versículos 14 ao 16. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor Deus, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Nesta parashá, Deus fala agora da transformação das águas do rio Nilo em sangue, das fontes das águas em sangue. E diz a palavra, o texto da Torá, que mesmo vendo aquilo, porque os magos também, alguns dos sinais que Moshe Rabbeinu fazia, os magos conseguiam fazer alguma coisa parecida, e isso contribuía para o endurecimento do coração de Faraó. Há um texto que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Por que será que Deus endurece o coração das pessoas? Nesse caso, poderia-se até alegar que a culpa é de Deus. Mas não é assim. Na verdade, Deus endurece o coração daqueles que, a princípio, já o rejeitam. Então, se nós nos fecharmos a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus, os apóstolos, num dos escritos dos apóstolos, vem a dizer que Deus envia a operação do erro. O espírito do erro opera no coração daqueles
que não aceitam a verdade. Não adianta nós termos conhecimento, nós buscarmos conhecimento apenas para ter conhecimento. O importante, mesmo que a pessoa não tenha tanto conhecimento, é que ele obedeça a Deus. Faraó não tinha nenhum interesse. Faraó servia outros deuses. Então nós temos aí a sucessão de pragas, nós temos depois a praga de rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas e por aí vai, a praga das úlceras, está no capítulo 9. E nós temos, muitas vezes, Faraó reconhecendo que a situação estava grave. Por exemplo, aqui no capítulo 9, no versículo 27, diz assim: Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Capítulo 9, verso 27 e 28. No capítulo 10, que é a nossa Paraxá Bo, ela começa dizendo o seguinte, no capítulo 10, versículo 1. Disse, pois, o Senhor a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Moisés. Entra a Faraó, pois tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio dele. Então a gente vê na continuidade o coração de Faraó ainda endurecido. Nós temos no capítulo 9, então, no capítulo 10, no versículo 12 em diante, a praga dos gafanhotos, mais uma praga, né, que Deus envia. E o versículo 20 diz de novo: O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A gente vê então que a situação está extremamente grave, não é? Agora vem a penúltima praga, a praga da escuridão, das trevas, que toma conta de todo o Egito, não é? E mais uma vez, Faraó endurece o seu coração. Versículo 27 diz o seguinte, versículo 27, O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Né? Coisa interessante, uma profecia. Né? A gente vê então aqui que agora vem a pior de todas as pragas, que é a morte dos primogênitos. Então Deus aí adverte o seu povo, né, que depois disso Faraó vai liberar o povo, né, porque vem a mortandade. Aí nós temos inclusive o Pêssar, nós temos aí Deus orientando o nosso povo de Israel a fazer o Pêssar, a abater o cordeiro, e está aqui no capítulo 12, e a tomar o sangue. Vamos ver aí o versículo 7, já num preparo para a saída do povo do Egito. 12, verso 7 diz: E tomarão o sangue do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Nós temos aí então a instituição de Pêssar, ou da Páscoa, né?
que comemora a saída do nosso povo do Egito. E nós temos aqui algumas instruções com respeito a Pêssar, como é que seria feito, o que seria feito em todas as gerações do povo de Israel. O verso 14 diz: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. A instituição dos pães ázimos, ou os pães sem fermento, diz aqui: 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada do povo de Israel. Então, nós celebramos Pêssar anualmente, conforme essa instrução, lembrando, comemorando a saída, a libertação do nosso povo do Egito. Pêssar quer dizer pulo, pular, saltar. Então, por que isso? Porque quando o destruidor vinha e tinha uma casa com o sangue nas portas, nos umbrais das portas, o anjo ou o destruidor não atingia aquela casa, ninguém morria, o primogênito ali não morria. E ele ia, obviamente, atingir a casa dos egípcios. Então, Pêssar quer dizer um salto. E aí, daí então, vem a origem da palavra Pêssar, que é uma festa então que celebra estes acontecimentos. Depois nós temos no final do capítulo 12 uma instrução sobre quem podia comer Pêssar, né? Somente aqueles, diz aqui o verso 43, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança de Pêssar, ou da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O verso 45 diz: o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Agora, o verso 48, que é muito importante para nós, diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Pêssar, Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará a celebrá-la como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. E uma mesma lei haverá para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Então Pêssar era permitida ao estrangeiro que se chegasse ao Senhor. Ele passava então pela conversão e participava de Pêssar. Vamos agora a um pouco de nossa adoração israelita. Agradecemos a atenção de todos. Até o nosso próximo programa. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.